Fala aí, galera do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a segunda revolução industrial e também movimentos sociais, tá? Peço a vocês que dêem um like no vídeo, tá bom? E qualquer dúvida deixem aí nos comentários, tá bom? Vamos pro vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. E falando aí um pouco sobre a segunda revolução industrial, nós não podemos deixar de falar sobre a primeira revolução industrial, tá? A primeira revolução industrial, ela surgiu na Inglaterra e tinha como principal combustível o carvão mineral, tá? Lá em meados do século XVIII. Já em meados do século XIX, nós temos uma segunda revolução industrial acontecendo, uma segunda onda de inovações tecnológicas acontecendo. Haja vista que na primeira revolução industrial, a Inglaterra apresentou ao mundo uma grande gama de conhecimentos e de maquinários que revolucionaram todo o processo de deslocamento e também de produção de produtos. Então, aí nós vemos na segunda revolução industrial, já em meados do século XIX e vai até lá, início aí do século XX, nós temos uma segunda revolução industrial, onde nós temos o centro, o local de acontecimento é descentralizado. Essa revolução, ela surge, ela tem aí como Estados Unidos, Bélgica, Rússia, Inglaterra, Alemanha, Japão. Essa segunda revolução industrial, ela acontece em várias partes do mundo, onde diversas invenções começam a surgir para mudar tanto o modo de produção quanto o modo de comunicação e também de locomoção, tá? Nós temos como destacar aqui, né, na segunda revolução industrial, algumas características, como por exemplo, no combustível, nós temos aí como algumas alterações aí no processo do combustível. Por exemplo, o combustível lá na primeira era o carvão mineral, aqui passa a ser a eletricidade, né? Através do petróleo nós temos o petróleo, tá? E também a eletricidade. Dois combustíveis que vão levar adiante esse processo de industrialização, tá, do mundo. E o petróleo, né, utilizado aí nesse motor de combustão interna, que nós vamos ver aí o desenvolvimento de automóveis e outros tipos de motores que vão ser fundamentais aí para o processo de industrialização. Além disso, nós temos também dentro da comunicação o desenvolvimento aí do telégrafo e outros tipos de processo de comunicação dentro desse período, que traz aí um diferencial, tá? Mais à frente aí, os primeiros passos aí do nosso telefone, né? Surgindo, do rádio, enfim. Também nós temos, juntamente com esse processo aí, esse desenvolvimento também na comunicação, nós temos o desenvolvimento aí da aviação, né? E também da maior velocidade de desenvolvimento dos trens, os trens de carga passam a levar as mercadorias de forma mais acelerada e em grande quantidade para várias partes do mundo. Então, dentro da industrialização, nós temos aí uma grande transformação, não somente na Inglaterra, mas em diversas partes do mundo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, também é fundamental nós falarmos aqui nas várias formas de produção, né? A modificação no modelo produtivo no mundo, que começa a mudar também aí através do Taylorismo e através do Fordismo. Duas ideias, né? Duas formas de desenvolvimento e produção que passam a se tornar aí padrão no mundo, tá? No processo de industrialização, beleza? Então, falando um pouco sobre as doutrinas sociais que surgiram nesse período,
Já na primeira Revolução Industrial, o trabalhador já começa a enfrentar vários problemas, né? Como grande carga horária de trabalho, como, como também as péssimas condições de trabalho e a baixa remuneração. Então, durante esse período, já no século XIX, as reivindicações dos trabalhadores passam a ser outras e eles passam a se organizar, né? Entendendo o sistema do trabalho, criam aí teorias, né? E surge, né, um grupo dentro da burguesia, surge um grupo à parte, onde eles começam a ter um outro tipo de visão sobre a questão do trabalho, tá? E dentro dessa questão nós vamos ver aí grupos como, por exemplo, os ludistas, que trazem a ideia de quebrar as máquinas, né? Com o objetivo de quebrar as máquinas para poder... porque eles diziam que as máquinas eram as causadoras dos problemas que eles tinham, como, por exemplo, o grande desemprego, né? A falta de dinheiro, de capital, enfim. Eles culpavam as máquinas e por isso eles achavam que era ideal que houvesse uma quebra de todas elas, né? Esse movimento foi reprimido, né, pelos ingleses lá, né, na Inglaterra, né? Mas nós temos um outro movimento também, do cartismo, né, através da Carta do Povo, através da política, eles tentando influenciar as mudanças dentro do sistema de trabalho, tá? Mas nenhum deles aí trouxe tanto, é, tanto, é, tanto resultado quanto os que vieram posteriores a eles, né? Como, por exemplo, os que foram, como aqui nós temos lá na página 32, que fala sobre, por exemplo, o Charles Fourier, que defendeu aí a criação de fazendas coletivas agroindustriais, né? Também Robert Owen, que também trabalhou com o objetivo, trazendo teses aí de uma socialização dos meios de produção, trabalhos coletivos, associações, enfim, mas o mais pragmático de todos eles dentro das suas teorias foi Louis Blanc, né? Defendeu aí as oficinas nacionais e também as cooperativas financiadas pelo Estado, cujo lucro era dividido entre os trabalhadores. As suas ações, as suas teses, né, as suas ideias até foram implantadas na França, lá nas revoluções de 1848, mas também não deram certo, tá? Não deram muito certo. E aí, quem veio depois dele, Karl Marx, né, trazendo algumas ideias. O Karl Marx, que é odiado e amado por muitos e odiado também por outros, né? Karl Marx, ele traz a ideia do marxismo, né? A ideia do... Ele falou assim, olha, legal, as ideias de vocês é boa, é legal, mas isso aí é utópico, tá? Isso aí, todas as ideias que foram propostas por esses três pensadores aí, né? Esses três socialistas que pensavam uma ideia de uma sociedade mais igualitária, realmente todas essas ideias ficaram no plano do abstrato, tá? Pouca coisa foi implantada. Mas Marx ele diz que o problema é o capitalismo, que deve ser combatido diretamente. Como ele iria implantar as suas políticas? Através da dissolução do capitalismo, que deveria ser atacado diretamente, tá? E transformar aí, através de uma ditadura do proletariado, de uma ditadura dos trabalhadores, né? Ser implantada aí essa sociedade sem classes sociais de forma mais igualitária, dividindo os bens, dividindo a produção, né? E fazendo do trabalhador o maior beneficiário do bem produzido, tá? Da riqueza produzida. Beleza. O socialismo, depois de muito tempo com o socialismo, eles acreditavam que após o socialismo iria se implantar o comunismo, que seria um momento onde o Estado, a sociedade estaria de forma unificada e o Estado poderia se retirar, tá?
Segundo essa, era a teoria de Karl Marx. Lembrando que o socialismo ele é um meio e não um fim, né? Segundo Karl Marx, através do socialismo viria o comunismo com uma sociedade totalmente igualitária e o fim do Estado. Beleza. Há pessoas que não concordaram com ele, como por exemplo Proudhon e Bakunin. Eles dois não concordavam aí com as ideias de Karl Marx, com as ideias comunistas, com as ideias socialistas. Eles defendiam, eles acreditavam que, na verdade, a retirada do Estado ia demorar muito. Então, eles acreditavam que o Estado deveria ser aniquilado rapidamente, tá? A única coisa que eles discordavam era de como fazer isso, tá? Porque Proudhon acreditava que, Bakunin acreditava que o Estado deveria, através de uma revolução, através de uma mudança abrupta, deveria se exterminar o Estado e acabar com o Estado de uma vez por todas. Já Proudhon, ele já acreditava que o Estado deveria ser, através da paz, do diálogo, o Estado deveria ser retirado. Essa é a tendência, né, ou a vertente que vai lá na frente ser as bases aí para o movimento hippie, né, que nós vamos conhecer mais adiante, algumas décadas mais adiante, né, nós vamos conhecer o movimento hippie da década de 70, de 1970, né, mas esses dois foram os principais pensadores aí do anarquismo, tá bom? Espero poder ter ajudado vocês, espero poder ter somado com vocês, explicado um pouco do capítulo 27. Qualquer dúvida, chame aqui, coloque nos comentários aqui, beleza? Um grande abraço, galera, e até o próximo vídeo. Tchau!